do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Irmãos, presta bem atenção aqui em nome de Jesus, vamos para a palavra aqui. Olha só. Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Irmão, presta bem atenção, em nome de Jesus. O que eu preciso entender? Busca ao Senhor enquanto se pode achar. Invoca Ele enquanto está perto, em nome de Jesus. Olha só, a nossa vida... O que é a nossa vida? É um vapor. O que eu preciso entender? As coisas estão acontecendo. A palavra de Deus vai falar lá em Amós que chegará um tempo da fome da palavra. Vai ter fome da palavra de Deus. Vão procurar e não vai ter. O que eu preciso entender, querido? As coisas não são brincadeira. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Invoca enquanto está perto. Se está falando para buscar o Senhor enquanto se pode achar, está falando para invocar enquanto está perto, então pode chegar um tempo, vai chegar um tempo que a palavra de Deus não volta vazia, ela vai cumprir o que lhe apraz. Se está falando isso, o que eu e você precisamos entender? Querido, o tempo de nós buscarmos a Deus não é amanhã, é hoje. É agora. O tempo de nós invocarmos o Senhor nosso Deus não é amanhã, é agora. O tempo de eu buscar a Deus não é daqui a pouco, é agora, é já. Em nome de Jesus, invocar o Senhor buscar o Senhor enquanto está perto, invocar enquanto se pode achar. Ó, presta bem atenção. Isaías estava falando isso aqui. Agora, o que Jesus falou? Não andais, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, quem está falando é Jesus, hein? Vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque cada dia, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Irmão, o que ele está falando para mim e para você? Ele está falando para eu não me preocupar com o que eu vou me alimentar. Jesus está falando para eu não me preocupar se eu vou ter o que comer ou não. Mas ele está falando para eu me preocupar em buscar o reino de Deus, que as outras coisas vão ser acrescentadas. Você está entendendo como que isso... Veja bem. Você acha que Jesus vai querer que eu e você passe fome? Passe necessidade? Você acha que Jesus vai querer que eu e você fique sem se alimentar? É claro que não, meu irmão. É claro que não. Mas ele está colocando aqui algo que é mais importante que a comida, algo que é mais importante que o alimento, que a bebida. Está falando assim, ó, busca o reino. Mas não fica preocupado. Ele não está falando para você se você vai fechar aquele negócio ou não. Irmão, ó, presta atenção, não seja cabecinha não, tá? Ninguém tá falando aqui que Deus quer abençoar a nossa vida sim, quer nos abençoar, quer fazer com que as coisas fluam na nossa vida, mas o que nós precisamos entender, o que nós precisamos colocar na nossa mente é que Jesus falou para eu e você buscar o reino de Deus. Então não acha,
Ai, Deus não quer que. Não, Deus quer prosperar a nossa vida, trazer vitória naquilo que nós vamos fazer. Claro que Ele quer. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido. Busca o reino de Deus. O que Ele falou? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Não fica preocupado com o que você vai beber, com o que você vai comer, mas se preocupe em buscar o reino de Deus. Em nome de Jesus. O que é o reino de Deus? Mas que coisa, irmão. Nós estamos em que reino? No reino da terra, não é? Mas nós somos da onde? Nós somos do céu, não é isso? E como é que é o reino da terra? O reino da terra, nós estamos aqui, vivendo conforme a autoridade maior do nosso país dita as coisas. Não é? Você não vê coisa que você pode achar que está certo, aí outro acha que está errado, mas é conforme está ditado. E como é que é o reino de Deus? Eu viver debaixo da direção de Deus, debaixo daquilo que Deus tem. Olha só, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas. E todas essas coisas, o que ele está falando, todas as coisas? Ele está falando da comida, do alimento cotidiano, de todas as coisas vão ser acrescentadas. Põe uma coisa na tua cabeça, em nome de Jesus. A nossa vida está na mão de Deus. A nossa vida está na presença do Senhor. Eu preciso do reino de Deus. Você precisa do reino de Deus, da intervenção de Deus direta na nossa vida. Você já orou hoje por um acaso? Você já falou com Deus, ou menos assim, Deus, obrigado pelo fôlego da vida que o Senhor já nos deu? Ô, meu irmão, vai lá e ora, fala com Deus, tenha temor no teu coração, em nome de Jesus. Agora, o que eu preciso entender? Eu preciso buscar o reino, preciso buscar as coisas de Deus. Olha só. Não é nenhuma metáfora, não vou usar para nenhuma conotação aqui, mas eu vou usar para aquilo que a palavra está dizendo aqui. Mateus 25, versículo 1. Portanto, o reino dos céus, olha só, Jesus falou para buscar o reino do céu. E agora ele está falando aqui, ó. Portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Então, o reino de Deus. Então, compara aí como é que é o reino. 10 virgens. Ó, portanto, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com seu noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, que é a lamparina lá e tal, né? Não levaram óleo de reserva. Não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. 5, versículo 5. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: Eis que vem o noivo! Saí ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias. Dai-nos um pouco dá-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém, as sábias responderam: não podemos. Porém, as sábias responderam: não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que vendem e comprai. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com elas para o banquete de núpcias e a porta foi fechada. Versículo 13. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora que o Filho do Homem chegará. Irmão, o que Jesus falou para nós? Para buscar o reino. Deixar as outras coisas. Não se preocupa com o que você vai comer, mas busca o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Não fique inquieto, não fica preocupado com isso, com aquilo. Sabe o que ele está falando para mim e para você?
Ele está falando para eu ser prudente na minha vida espiritual. Irmão, não compare com nada agora. Talvez você tenha um treinamento aí de alguma coisa que você precisa ser prudente, que eu preciso ser prudente. Mas eu quero falar para você do reino de Deus. Eu quero falar para você que cada dia as coisas estão mais próximas. E eu e você precisamos nos cuidar, ser prudente. No meio do caminho, eu preciso enxergar o caminho. E eu só vou enxergar se eu tiver óleo, se eu tiver a unção de Deus, a presença do Senhor conosco. Irmão, às vezes você pensa que a unção é só a manifestação de cura, de uma boa mensagem. Nossa, aquela pessoa é ungido de Deus, ele prega, aquela pessoa é ungida de Deus. Olha, Deus usa ele com curas. É isso também. Mas nós precisamos entender que precisamos estar com óleo, com a vazia cheia de óleo, querido. Se apagar a candeia no meio do caminho, eu vou encher de óleo. O que é isso? É a comunhão com o Espírito Santo de Deus. E a lamparina é a luz que é a palavra de Deus que clareia o caminho. Salmo 119, 105, não é isso? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Querido, eu preciso manter a comunhão com o Espírito Santo. Às vezes, nós vemos uma pregação cheia de unção, a pregação fala conosco de maneira extraordinária. Muitas vezes, nós recebemos uma palavra igual essa aqui, que a gente fica cheio, maravilhado com Deus, né? Outra palavra anda no movimento do Espírito, não é uma palavra abençoada, querido. Isso não quer dizer que eu estou com a minha candeia cheia, em nome de Jesus. Sabe o que acontece? Você lembra? Eu vou te falar na Bíblia, porque senão vocês vão falar que eu estou com heresia. Você lembra quando quando Deus falou assim, o Moisés, toca na rocha, que vai sair água. Tocou na rocha. Aí Deus falou assim, ô Moisés, fala com a rocha que vai sair água. Moisés foi lá e bateu com força na rocha. Saiu água? Sim ou não? Saiu água? Sim ou não? Claro que saiu água. Deus tem misericórdia do povo, querido. Em nome de Jesus, Deus tem misericórdia. Tem gente que pode falar bem, que pode ter uma palavra ali, você fala que coisa, querido. Isso daí não quer dizer que eu estou com a candeia cheia, porque Deus derrama da palavra. Você quer ver uma coisa? Você lembra lá do profeta, tá lá em Reis, eu acho. Eu não lembro onde é que tá. Eu acho que tá em Reis. Mas você lembra daqueles dois, do profeta novo e o profeta velho? Eu acho que está em 1 Reis 13, eu acho, se eu não me engano. Lembra lá? O profeta velho não mentiu? Mas depois Deus foi lá e falou para ele falar para o profeta novo que ele não ia entrar no... Deus falou. Por quê? Porque Deus tem um compromisso com o povo, com aquele que está buscando, com aquele que teme. Então, para de achar, porque eu e você recebemos uma palavra, e a palavra é abençoada, e Deus falou conosco, quer dizer que nós estamos com a nossa candeia cheia? Não estamos, nós precisamos encher todo dia, nós precisamos falar com Deus todo dia. Mas o que é isso? Mas não tem uma reserva, querido. As nossas orações estão diante de Deus, mas a nossa comunhão é algo diferente. Presta bem atenção. O reino do céu será semelhante a 10 virgens que saíram ao encontro do seu noivo. 5 era prudente, elas levaram o azeite. Você precisa estar com a sua vasilha de azeite cheia. Eu preciso estar com a minha vasilha de azeite cheia todo dia, em nome de Jesus, querido. Não dá para eu emprestar o meu óleo para você, que senão vai faltar para mim. Não dá para você emprestar o seu óleo para mim, senão vai faltar para você. Cada um busca para si. Presta bem atenção. Não vai misturar as coisas, não. Não mistura nada, não. Eu não estou falando que você não vai orar por alguém, interceder por alguém, porque vai te faltar, não. Nós precisamos entender que a comunhão com Deus, cada um busca. Mas como é que é isso? Querido, se você não tem, você tem que buscar em nome de Deus. Se eu não tenho, eu tenho que buscar a minha comunhão com Deus. Tá com o meu azeite cheio, para na hora que a palavra entrar, que é a luz, eu vou enxergar o caminho. Não dá tempo de comprar depois. Enche hoje, enche agora. Bora orar em nome de Jesus. Deus Pai, Deus querido, Deus maravilhoso.
Nós te louvamos pelo teu poder e a tua graça, pela tua unção e a tua misericórdia, Senhor. Oh Deus, Pai, gera temor no nosso coração em nome de Jesus e que nós possamos ser cheios da tua presença, Deus. Gera temor, papai, no nosso coração, que nós possamos estar com a nossa candeia cheia, Deus, em nome de Jesus. Oh Deus, nos faz homens e mulheres prudentes na tua presença, Pai. Não nos deixa andarmos no escuro por conta das nossas atitudes inconsequentes, Pai, ou por nossas negligências diante de buscar a tua face, de manter a comunhão com o Senhor. Gera temor no meu coração. Começa comigo aqui, Deus. Gera temor no nosso coração. E, Pai, nós te louvamos porque o Senhor é Pai e envia a tua palavra para que eu possa estar com a minha candeia cheia, para que eu possa estar com a minha candeia cheia em nome de Jesus. Pai, eu peço a ti, visita cada um que está comigo, livra do mal, livra da obra do inferno, de toda situação contrária, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.